Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o início da terceira temporada, com um episódio duplo, a primeira parte dele, The Search, que traz coisas extremamente importantes para essa terceira temporada e para a série como um todo. E para falar sobre esse episódio hoje, estão aqui comigo Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E Luiz Castanheira. Boa noite, meninada. Estou muito feliz aqui na busca. Vamos lá. Acho que esse episódio tem coisas extremamente importantes para Deep Space Nine. A gente pode dizer que é um episódio cheio de primeiros. A gente tem a vinda do Ronald D. Moore, então é a primeira participação dele, é o primeiro episódio dele em Deep Space Nine, e é a primeira vez que ele está escrevendo um roteiro. A gente tem a Defiant, a gente tem a primeira nave da Federação com camuflagem, a primeira aparição do Michael Eddington, a gente tem o Odo finalmente descobrindo sua origem, quem é a sua raça, o seu planeta natal. E uma coisa em menor escala, mas que eu acho que vai ter um impacto grande no futuro, é a primeira vez que se fala em colapsar a entrada da fenda espacial. Acho que é até difícil. Será que a gente conseguiria dizer se alguma dessas é mais importante que a outra? Eu acho que não. Eu acho que cada uma, dentro de si mesma, tem uma importância gigantesca para Deep Space Nine. Eu gostaria de começar falando aqui do Ronald D. Moore. É interessante que acabou a nova geração, ele estava lá, né, acho que desde a terceira temporada, se não me engano, e ele trabalhou com Aira lá na terceira temporada. Era um novato quando ele chegou na nova geração e se criou ali. E aí, a hora que acabou a série, ele tinha, assim, duas opções. Ele podia ir para Voyager ou ele podia ir para Deep Space Nine, e ele preferia Deep Space Nine. E aí eu até esqueci de dizer que a gente tem também a primeira vez que veio para o grupo de roteiristas o René Chevaria. Só que o René Chevaria, diferente do Ronald D. Moore, ele queria ter ido primeiramente para Voyager, porque ele se empolgou com o fato de você ter uma série nova, de iniciar todo um processo de criação, uma sala de roteiristas com um novo seriado. Mas o grande Michael Piller falou assim, não, olha só, Ronald D. Moore e o René Chevaria vão para Deep Space Nine e o Brannon Braga vai para Voyager. O cara é muito iluminado. Eu fico pensando se tivesse sido ao contrário. Ainda bem que não foi. Iluminado mesmo. Não, fala aí um pouco, Castanha, porque eu acho que essa dupla, a gente já tinha até falado na análise da segunda temporada, da importância desse sangue novo que veio para Deep Space Nine e a influência que eles tiveram, acho que especialmente o Ronald D. Moore, para o resto da série como um todo. Eu acho que um cara que sempre teve muitas ideias, sempre colaborou muito nessas ideias, né, até no encaminhamento da série como um todo. É discutivelmente um dos melhores, se não o melhor roteirista que Jornada já teve. Escreveu diversas coisas, episódios muito diferentes. É claro que tem algumas assinaturas, alguma coisa de família, alguma coisa de Shakespeare, alguma coisa de guerra naval, uma coisa romântica nesse sentido, mas não tem muito onde ficar, né? Ele basicamente escreve o que for pedido, ele escreve. O René é um cara já sensivelmente menos ligado à ação, é um cara muito mais ligado à caracterização, à voz dos personagens, e os interesses dele são mais temáticos. Vale a pena mencionar o René Chevaria, que
essencialmente todo episódio que envolveu história do emissário, que o Aira não escreveu, o René Chevalier ele deu alguma reescrita. Ou ele escreveu, ou ele reescreveu, então ele foi muito interessado nisso, e nesse primeiro momento ele ficou muito interessado nos trios também. Mas a característica dele é, às vezes, abandonar, às vezes minimizar, ou até abandonar a ação tradicional e fazer estudo de personagens. O interesse dele maior é nesse sentido, e alguns episódios inesquecíveis é devido a ele também, sem crédito devido. Ele reescreveu largamente o episódio depois da primeira versão do Michael Taylor, entre outros, Chimera. Então o interesse dele é esse. Foi uma coisa muito bem-vinda. O Brannon Braga realmente não queria ir para DS9, isso é verdade. O René quase foi para Voyager, e eventualmente o John Menosky foi para Voyager. O John Menosky voltou do sabático eterno dele e foi para Voyager também. E eventualmente o Brian Fuller foi revelado e também ajudou a escrever lá no terço final de Voyager. Ele também já estava atuando aí com alguma capacidade. E nesse episódio a gente tem muita coisa do Ron Moore, o amor pela série clássica, uma certa tradição naval, uma certa tradição de guerra, coisas de família que encaixam bem em DS9, e de modo geral a gente vê coisas dele que a gente vai ver até enquanto ele estiver escrevendo alguma coisa, e é um roteiro muito interessante. Ele também tem essa predileção pelo Dr. Leon Webb, como eu tenho, contei a historinha, eu acho, no crossover, e ele queria botar, por exemplo, o nome da nave de... Valiant. Não, minto, ele queria botar Valiant, tá? Aí falaram que não podia, e ele eventualmente falou, não, bota Defiant lá do Leon Webb, que ele gosta também, e eventualmente ele inverteu, ele fez uma Valiant mais pro final da temporada. Então é Ronnie Moore sendo Ronald Moore, e escreveu o roteiro, mais ou menos uma história que já estava dada ali pelo Araberry e o Robert Hilton Wolff. E se eu tivesse que escolher uma parte, eu acho que a parte mais icônica é o final, porque o próprio René Auberjonois achava que essa coisa do povo do Odo voltar para casa seria um mistério que ia perdurar pela série inteira. Seria aquele mistério que só se resolveria lá pelo penúltimo episódio, entendeu? Então ele tinha muito medo de que quando fosse descoberto o povo dele, de onde ele veio, mais detalhes sobre isso, o personagem estaria morto. E de forma nenhuma foi isso que aconteceu. E eu acho que aquela cena final e essa, digamos, essa surpresa, mesmo o ator experiente teve, mostra que eles pensaram bastante nisso, eles fizeram direitinho. Parece feijão com arroz. Não, ele queria tanto voltar, mas quando ele volta lá, eles são o bicho-papão, eles são os chefões do bicho-papão. Mas não é bem assim, e isso seria trabalhado até o final da série. E em termos puramente estéticos, eu gosto, talvez a computação gráfica, o efeito usado na época não seja mais tão atual nas vistas de hoje, mas o bom gosto, a composição, a gente vai falar disso depois também, é muito legal, e a simplicidade da fala Welcome Home. Welcome home. Ainda é um dos grandes momentos da série para mim, e apesar de ser um cliffhanger meio pro lado do total absurdo, é legal terminar nessa nota. Eu acho que para mim é a grande coisa, assim, o grande ícone desse episódio, essa cena, e tem outras também, a gente vai falando aí, a gente roda um pouquinho e depois volta. É só um parênteses aqui. Vocês comentaram sobre o René. O que acontece? Quando a nova geração estava para acabar, o Piller chamou lá o Ron Moore, o Brannon Braga e o René. Assim, olha, eu acho que o Ron Moore e o René tem que ir para Deep Space Nine, a decisão que já está tomada é do Braga ir para Voyager. E aí o René parece que relutou, falou, mas eu queria ir para Voyager, porque é mais legal começar uma série do zero, Deep Space Nine já está rodando, o negócio lá já está acontecendo legal. E aí o Michael Piller falou para ele, olha, ok, você quer ir para Voyager, mas eu acho que você tem que ir para Deep Space Nine porque você tem que trabalhar com Aira. Acho que você tem muito a crescer como escritor trabalhando com Aira. Tem coisas que ainda você precisa desenvolver e o Aira vai te ajudar. Vamos fazer o seguinte, você vai para Deep Space Nine, fica um ano lá. Se depois de um ano você quiser ir para Voyager, beleza. Você tem carta branca para ir. Agora, você fica um ano lá em Deep Space Nine. Aí ele foi. E aí, ele, depois desse um ano, ele optou por ficar em Deep Space Nine. Muito porque ele estava aprendendo bastante com Aira e muito porque ali o ambiente na sala de escritores era muito rico, né? Era muito colaborativo. E mais para frente a
a gente vai ver, tem uma foto que é muito icônica, que eles tiraram na ponte da Enterprise. Essa aí Enterprise é a foto clássica. É. Então, e ali tem os roteiristas de Deep Space Nine. E eles chamavam aquilo ali de irmandade, porque realmente o nível colaborativo, até de amizade que eles tinham ali, dificilmente conseguiria ser replicado em outra série. Palavras deles, né? Não minhas. Então, só para completar um pouquinho a historinha que vocês já contaram aí do René indo para Deep Space Nine. Comentando uma coisa que o Castanha colocou, a gente já pode até falar um pouco disso, apesar de ser o final do episódio, vamos pegar o gancho aqui e falar do Odo. Eu acho que, para resumir, o que a gente vê, né, as escolhas feitas, acho que mostram o brilhantismo dos escritores e produtores de Deep Space Nine, né? Especialmente o Ira e o Robert Hewitt Wolfe e o próprio Michael Piller, porque o Ira e o Robert vinham conversando que eles tinham pensado, vamos fazer a raça do Odo seus fundadores, mas será que vai dar certo? Eles tinham esse desejo. Aí alguma hora foram conversar com o Michael Piller, aí o Michael Piller chega e fala, eu tô com uma ideia aqui, tal, e se a raça do Odo fossem os fundadores? E aí todo mundo, não acredito, que perfeito. Quer dizer, mentes brilhantes pensam igual. Uhum. E aí é interessante porque, assim, eles deram uma reviravolta no personagem do Odo, porque ele era definido até então pelo fato dele não saber de onde ele veio. E tudo girava em torno disso. As inseguranças dele, a maneira como ele agia, essa coisa da justiça, da ordem, que ele não sabia de onde vinha, mas que era uma coisa do DNA dele, só que ele não sabendo como era a raça dele, como eles viviam, onde viviam, ele tinha uma necessidade de se definir quem sou eu, e ele achava que o quem sou eu era baseado nisso, de onde ele vinha. E aí realmente o René Auberjonois tem um receio de que eles logo mostrassem quem era a raça do Odo, é que ele ia perder o que definia o personagem. Mas aí os caras não, os caras são brilhantes, não é simplesmente, vamos jogar aqui, essa é a raça do Odo, eles estão aqui. Eles introduziram a raça do Odo como os fundadores, os grandes nêmesis ali de Deep Space Nine, os grandes vilões da série até o final, e aí mudaram tudo. Então é muito interessante, porque daí os caras se tornam os vilões e o Odo, que achava que ele ia se definir em função do que era a raça dele, mas ele não quer ser igual aos caras, mas ele quer voltar para casa, mas ele quer ficar. Então criou várias outras coisas, outras camadas no personagem que foram excepcionais. Então, eu acho que, de certa forma, Deep Space Nine fez um caminho interessante para o Odo, porque a gente já viu em algumas outras séries posteriormente até, que quando você começa a postergar demais a resolução de alguns mistérios, parece que perde um pouco da magia, parece que, assim, vira o fio. A parábola vai para descendente, depois que você passa um certo ponto. E eu acho que aqui foi o momento certo para eles fazerem a revelação. A série já estava amadurecendo, a gente vinha aí de uma sequência de bons episódios no final da segunda temporada. Acho que precisava de um gancho dramático assim mais forte pro Odo. De certa forma, se a gente for pensar bem, eles terem revelado que os fundadores eram a raça do Odo, traz um conflito interessante pro personagem e pra série como um todo. Porque pensa bem, o cara tá tentando descobrir lá a origem dele. O que definia ele ali até a segunda temporada era essa busca, mais ou menos. A partir do momento que você mostra quem é o Dominion ali, os fundadores, porque o Dominion, né? Porque a fêmea transmorfa vai falar isso no próximo episódio, já dando um spoiler. Né? Os fundadores são o Dominion. Então, a revelação pro Odo foi meio que o seguinte, né? Olha, você não sabe quem é seu pai? Alguém fez essa analogia. Eu li em algum lugar isso, acho que foi no Companion, eu não tenho certeza. Mas acho que foi o Robert Hewitt Wolfe que fez essa analogia. Assim, olha, você quer saber de onde você vem? Então, seu pai é o Hitler. É mais ou menos isso, né? O que eles deveriam ter sentido ali na hora. E aí? O que você faz com essa informação, cara? Porque se a gente for pegar esse episódio, você vê que o Odo ali, desde o começo, ele já tá com uma informação ruim para ele. Chega na estação, o Michael Eddington, que vai ser responsável pela segurança lá em assuntos concernentes à Frota Estelar. A gente já tinha tido alguma coisa parecida lá na primeira temporada, lá com o Tenente Primin, que inclusive poderia ter sido reutilizado o personagem, mas enfim, eles mataram o personagem para depois criar outro para fazer a mesma coisa. E não vai ser a única vez que eles vão matar um personagem para pegar outro personagem e fazer uma coisa
coisa parecida em Deep Space Nine, né? Sem dar muitos spoilers. Mas vamos dizer que o cara é bajoriano e que tem interesse na Kira, né? Sim. Mas em The Passenger, aquele Tenente Premium, The Passenger e Move Along Home, ele participou. É mais ou menos o que o Edton vai fazer aqui, né? Vai ser uma sombra pro Odo. O Odo reage praticamente da mesma forma, dizendo que vai se demitir e tal. Depois ele vai lá pro Promenade, ficar contemplativo lá, e a Kira vai lá tentar conversar com ele, né? Só que você vê que o drive dele inteiro no episódio é de estar amargurado, tá nervoso, tá perturbado. Você vê a cena dele com o Quark lá, ele já tá estressadinho. A forma como ele tá tratando a hierarquia, né, direta ali com o Cisco, não tá legal. Aí a Kira dá uma chamada nele mais pro final do episódio, fala, meu amigo, pô, seja profissional, né, cara, a gente tem uma missão aí e tal, por mais que esteja perturbado e tal. Então eu acho assim, esse episódio, por mais que não aparente tanto, é um episódio do Odo. Não só esse episódio, eu acho que o episódio duplo é do Odo, é muito sobre ele. E como eu disse, eu acho que assim, você tirar a surpresa, né, na verdade revelar a surpresa aqui, de que ele é um fundador, né, a raça dele é dos fundadores, mas ao mesmo tempo colocar um outro tipo de conflito para a história dele, eu acho que foi muito interessante e muito perspicaz aqui da equipe de roteiristas. Porque, ok, a partir da última cena do episódio, é um baita de um cliffhanger, como o Castanho já colocou aí, é chocante assim a cena, da forma como ela foi montada e tal. Concordo aí que os efeitos especiais realmente estão um pouco datados, mas é mais a dramaticidade da situação. E você vê ali que realmente o nível de assombro que ele ficou com aquela situação, de encantamento, de felicidade / surpresa, eu acho que esse foi um clímax para tudo que ele passou no episódio. Então acho que foi de ótima serventia essa revelação. Acho que a série, no decorrer dela, com essa revelação nesse momento, foi crucial. A série só melhorou a partir daqui, tá? Para mim, esse aqui da primeira temporada até esse ponto, para mim esse é o melhor episódio de ação da série, disparado. E eu acho que esse episódio também, além de fazer muito bem pro Odo, para a relação dele com a Kira, eu acho que de forma geral fez bem para todo mundo. A gente tava falando no Odo aqui, mas acho que fez bem para todo mundo. Todo mundo que participou dele saiu no positivo nesse episódio. Mas aí a gente pode comentar mais aí durante o podcast. Deixa eu falar uns negócios do Odo, porque é uma retomada de coisas que nós vimos antes. O Tenente Premium, o Edton é basicamente dizer assim, Odo, agora tu vai rodar. Porque é exatamente a mesma situação. E ele não menciona explicitamente, mas que em torno dali do episódio Maqui, a almirante lá, passiva-agressiva, também queria a cabeça do Odo, ele sabe muito bem disso, até que ele teve aquela reação ali, meio fascistoide ali no Promenade e tal. Então, quando ele ouve aquilo, tipo assim, ó, eu rodei. A vida que ele levou é em torno dessa figura do comissário. É claro que ele quer saber o lugar dele no mundo, mas largamente o que ele é, até onde ele sabe o que ele é ser ali o comissário. Então isso para ele tem um impacto muito grande. Então imediatamente ele dá uma passada ali no níveis superiores. Eu acho que é a primeira vez que aparecem os níveis superiores, não? Não, a gente já teve algumas cenas, mas assim, depois a gente pode até comentar sobre a direção aí da Kim Friedman, mas tipo assim, a escala que ela deu pra cena é espetacular. Dele olhando ali na janela. Então imediatamente ele começa a olhar pela janela. Mas a gente pode discutir se é uma memória, se é um instinto, se é algo programado nele, geneticamente programado, não sei. Ou se é meramente o sentimento de onde é minha casa, porque aqui tá deixando de ser e tal. E aí ele aceita a proposta da Kira, né? Você vê o quanto o Cisco quer que ele vá, e você sente uma sinceridade na atuação do Avery Brooks, realmente passa de que ele tentou, não é mostrado em tela, mas é bem vendido, que ele tentou, que ele realmente gosta do Odo, ele não tá fazendo por fazer, ele já gosta do Odo mesmo, é defensável essa posição, e a Kira nem se fala. E aí, durante a viagem, ele vê aquela imagem da nebulosa, e ali, de novo, será uma memória, será uma coisa implantada, será que é um dispositivo de volta para casa, e isso começa a ficar muito forte nele. Aí, se é o nervosismo de outrora, se é esse dispositivo, ele começa a ficar muito estressado mesmo, de maneira incomum. Aí você já começa a pensar no que pressão nas decisões que eventualmente ele teria que tomar sobre as lealdades ou não lealdades com relação aos fundadores, ao domínio, mais tarde na série, porque realmente é uma coisa que mexe demais com ele.
ele é passional, não existe dúvida. Ele não é aquele observador, mero observador. É mero observador até a coisa apertar no calo dele. Mas ele é bastante passional. Você percebe que é uma coisa difícil para ele. E é feito de uma maneira que eu gosto. Ele está desequilibrado, mas era importante mostrar esse desequilíbrio. Ele demora muito para voltar para a forma gelatinosa, a forma líquida dele. Ele já está quase ali no limite do tempo. E isso é mostrado de diversas maneiras. Odo, vem para a ponte. Eu estou indisposto. Ele manda o atestado, fica lá olhando a nebulosa. Então você vê que o cara não está aí. Não, eu quero me mandar, eu quero pegar uma nave e me mandar. Então você vê que esse tipo de prioridade, isso é muito incomum em personagens de Star Trek. Mesmo não sendo um federado, é muito incomum. A pessoa ter essa espécie de, digamos, vamos chamar de egoísmo, de eu preciso resolver a minha vida, isso é muito importante para mim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver isso até o fim. E isso eu acho que humaniza, pode parecer em primeiro momento exagerado, mas se você pensar no que de fato ele está passando ali, a letra fina do que ele está passando ali, não é exagerado não, eu acho que é bem feito. E o final é uma coroação disso. Ele chega lá e aquele instinto, aquela memória, seja lá como a gente queira chamar, eu estou em casa. Aí fica no ar, estou em casa. Mas eu lembro, desde a primeira vez que eu vi esse episódio, é impossível não ser, os fundadores não serem um povo do Odo, não é impossível. Porque a outra opção seria um povo relato, um inimigo ancestral, que de alguma maneira ele interagiria, mas eu acho que não é tão óbvio para fazer o drama assim. Porque aí os fundadores tenderiam a ser muito mais unidimensionais do que acabaram sendo, porque aí a raça de fato do Odo, se fosse a adversária, as qualidades, digamos, mais simpáticas ou mais tridimensionais seriam naturalmente empurradas para eles. Então eu acho que essa de fato é a melhor solução. E eu me lembro que eu falei, não é impossível não ser. Isso aí eu acho que não é seguro, mas de qualquer maneira a história do Odo eu acho que é bem contada assim. E a gente vê de novo, né, o brilhantismo dos criadores, que ao mesmo tempo que mostram assim, o Odo rodou agora com a chegada do Michael Ed, então dessa vez não tem volta, ele vai ter que, sei lá, de alguma forma ou aceitar trabalhar sob o comando da frota, que a gente não consegue enxergar ele fazendo isso, ou ele vai embora. Só que daí o fato da raça dele ser dos fundadores o fez ser fundamental. Então, a justificativa para ele continuar em Deep Space Nine, porque agora ele pode dar uma visão diferenciada dos fundadores, muito embora ele até então não conhecesse nada da raça dele, ele é um link que a Federação tem com os fundadores. Então, isso é muito interessante. E também, em certo sentido, você poderia pensar também de ter mais dúvida ainda dele, desconfiar mais ainda dele. Sim. E foi explorado de diversas maneiras também. Mas do que você falou, eu lembro, se a gente pega a sequência de A Call to Arms até Sacrifice of Angels, a gente vê que ele balança ali, né? Ele fica super envolvido com a Female Changeling, que quase que a coisa vai pro vinagre ali. Né? Então, eu tô Aí querendo... ele toma presta atenção. Eu mencionei isso desse episódio para chamar a atenção desse fato, que os sentimentos que essa saudade, esse drive, essa coisa de ir para casa, de estar no link, é uma coisa que não é humana, é uma coisa além do humano, é uma coisa extraordinária, entendeu? Tô querendo chamar a atenção disso porque o que ele teve que abrir mão ou que ele teve que resistir, são coisas além da experiência humana. Ou seja, não vieram assim do nada, foi plantado aqui, isso eu estou querendo dizer. Pode até os detalhes todos não foram haviam sido estabelecidos, concordo. Mas aqui, essa ânsia ancestral, primal, de estar em casa, foi plantado aqui. E isso eu acho muito importante. Eu acho que vem desde o começo da primeira temporada, se a gente for ver, que vai escalando essa necessidade dele de voltar para casa, porque lá em Vortex, embora ele não quisesse levar o cara lá, ele acaba concordando em procurar ali o que poderia ter sido um local onde transmorfos foram avistados. Depois tem outra vez que o Sisko vai para o Quadrante Gama e ele também quer ir e pede. Tipo, ele não tinha o que fazer naquela missão, mas ele quer ir, porque começa a crescer essa
necessidade dele ir para o quadrante gama. Então é interessante que aos poucos eles vão colocando essas migalhinhas e aí aqui define isso de uma vez. E o conflito com a frota é bem estabelecido. Já existiu um tenente, mesmo esquema, tem um comandante agora, aquela coisa lá dos Maquis, ou seja, uma coisa bem clara, que cara que assiste a série sem prestar tanta atenção já tá sabendo que a frota já queria outra pessoa no lugar do Oda. Bem claro também. Coisa simples, mas bem claro. Eu gosto da conversa da Kira com o Sisko quando ela pede para o Sisko se ela pode falar livremente e tal, e ela dá um esporro, né? O que a frota tá pensando tal. What can I do for you, Major? It's about Odo. You're worried about him. Is it that obvious? No, I'm worried about him too. But at the moment, I don't know what to do about it. Can I speak freely? What the hell is wrong with Starfleet? How could they do this to him? This has been a long time coming, Major. Starfleet has never been happy with the Constable. They've been pressing me to replace him for the last 2 years. Because he worked for the Cardassians. No, it goes deeper than that. Odo is not what you call a team player. Why? Because sometimes he doesn't go through the proper channels? Well, that's a start. You know Odo. He enjoys thumbing his nose at authority. He files reports when he feels like it. His respect for the chain of command is minimal. He gets the job done. Starfleet likes team players. Starfleet likes the chain of command, and frankly, so do I. E aí o Sisko é muito claro ali. A gente vê muito bem como que é a persona do Odo e em como ele não está se encaixando nessa engrenagem que a Federação desejaria que ele se encaixasse, né? Que são as duas coisas fundamentais que o Sisko fala. Ele não sabe trabalhar em equipe, porque ele nunca se considerou um igual aos sólidos, ele sempre se achou diferente, não digo melhor, nesse momento ele nunca se achou melhor ou superior, ele só não achava que ele se encaixava no mundo dos sólidos, e aí sempre foi a procura dele tentar encontrar o seu lugar entre eles. E a segunda coisa é a questão da cadeia de comando. Para o Sisko a gente vê que isso sempre foi muito importante, ele sempre bateu de encontro com a Kira e sempre chamou a atenção dela várias vezes em que a Kira tentou passar por cima dele e aquilo não caiu nem um pouco bem com o Sisko. E o Odo também nunca se encaixou muito bem nisso. Quando ele acha que ele está certo, quando uma coisa ele acha que tem que ser feita, ele quer fazer daquele jeito. E ao contrário da Kira, que foi aprendendo, ela sabe que ela tem que seguir, talvez também por conta já de uma hierarquia que ela viveu antes ali na resistência, ela já tinha mais facilidade, ela tinha uma dificuldade de aceitar ter ordens da Federação, mas ela sabia da importância de você seguir ordens, ao contrário do Odo. Então é legal esse paralelo e eu gosto bastante da conversa da Kira e do Sisko, né? E as duas conversas do Odo com a Kira eu acho que também são fundamentais. A primeira ali, quando ele tá ali na parte de cima do promenade, olhando as estrelas, é muito fofo, né? Porque ela tenta fazê-lo se sentir bem, ela sabe que ele tem essa necessidade de se sentir importante, que ele tá sentindo que ele não tem importância nenhuma, que ele não tem, o lugar dele não é ali e tal, mas ela tenta mostrar para ele dessa forma, né? Ela fala com o governo provisório para ele fazer parte da missão. E obviamente que ele de cara já mata a charada de que foi ela quem falou que o governo provisório nunca iria pedir isso dele. Mas no fim ele aceita e usa isso como desculpa para poder ir na missão. E a segunda parte é muito boa também, porque a gente vem vendo isso da amizade dos dois, e quando ela fala assim, não, eu tô falando essas coisas porque eu sou sua amiga, aquela que te procura quando precisa de ajuda. Are you the ship's counselor now? No, I'm your friend. You know, the one who comes to you when she needs help. Então, do tipo, Odo, você não tá sozinho, você não precisa ter medo de pedir ajuda. Eu peço ajuda quando eu preciso. Você pode me pedir ajuda. Então, é muito legal a conversa dos dois. Eu gosto bastante. A Kira não tem, assim, uma influência muito grande
no episódio em si, mas eu acho que ela tem uma importância ali pro Odo, ali no final. Depois eu não lembro muito bem do The Search Parte 2, eu até preferi não assistir a segunda parte para tentar focar nessa primeira, mas a gente vê assim, ele levou-a junto com ele, obviamente ele não teria como deixá-la lá na Defiant, e ela é que vai ser meio que a ligação dele com os sólidos, o que vai fazer com que ele, por exemplo, não queira ficar em casa no Link, apesar do tempo inteiro que a gente viu ele até esse ponto, a vontade dele era voltar para casa. A hora que ele pode voltar para casa, ele escolhe não voltar, e a Kira definitivamente é um dos motivos, se não talvez o grande motivo, né? A outra coisa que eu acho que é muito importante nesse episódio, embora ele seja um episódio do Odo, eu acho que tem o Sisko. Ale, você já chegou a comentar, embora você não tenha nomeado, mas eu acredito que você estivesse falando dele, porque eu acho que tem pontos muito importantes nesse episódio que também são de virada para o Sisko, não? Eu acho que sim. Eu acho que para Kira também foi um bom episódio. Reforça, né, os laços de cumplicidade que ela tem com o Odo. E aí vai em direção ao que você está dizendo aí, de certa forma, futuramente aí a gente saber por que ele faz tanta força para não voltar para o Grande Elo, para casa. Se é por causa dela, tem algum motivo, né? E isso, de alguma forma, vai influenciar lá na frente os episódios que a gente já comentou aqui, da dificuldade dele voltar para o Grande Elo e deixar, enfim, a vida que ele tinha junto aos sólidos, muito por causa dela, o tipo de relação que ele tinha com ela e que eventualmente que ele sentia por ela. Olhando esse lado. E teve o outro lado também que só reforçou a Kira sendo Kira, né? Que aqui na cena de luta lá na Defiant, o Jem'Hadar só parou ela na bala, né? Porque na porrada não deu. Ela tava dando porrada no Jem'Hadar. E o Jem'Hadar ela teve que puxar a arma e dar um tiro nela pra apagar ela, senão não ia dar. Foi, não foi? Então, assim, aí é mais uma forma, né, de que a personagem foi bem caracterizada durante o episódio. Embora essa parte dos Jem'Hadares indo pra cima do Odo ali, pra mim soa um pouco estranho, né? Eu ia perguntar isso em uma segunda assistida. Vocês conseguem explicar isso? Eu acho que os Jem'Hadar não sabem que ele é um fundador. Eu acho tudo que bem, mas muitos Jem'Hadares provavelmente não devem ter nem contato com os fundadores. O contato deles é com os Vorta. Eu acho que até então os fundadores são muito reclusos e eventualmente eles têm algum contato com os Vortas. E aí os Vortas é que organizam tudo e coordenam os Jem'Hadares e mandam eles para onde precisa, entendeu? Então eu acho que eles não reconhecerem o Odo como um fundador, eu não vejo problema. Eu não lembro agora em que outro episódio também teve algo do tipo. Não foi no The Abandoned, alguma coisa assim? Eu não tô lembrando. Eu não lembro. Só. Não, mas não é não. Olha só. A criança reconhece o Odo. Reconhece o Odo e o Jem'Hadar, ele destrói a estação toda, fica com aquela cara de assassino o tempo todo, só quando o Odo aparece que ele dá uma amansada, entendeu? Mas o Odo tem que fazer algum truque, é só ele ao natural que ele para a criança? Eu não tô lembrando. Só de aparecer. Mas ele já não tinha uma relação? Não, ele pegou o Jem'Hadar na câmara criogênica lá de crescimento lá, clonagem, sei lá o que é aquele negócio lá. Uhum. Aí quando ele acorda, ele sai dando porrada em tudo, destruindo tudo. Mas aí a hora que o Odo chega, eu não lembro direito do eles têm algo. É por isso que eu tô falando, eles já têm algum tipo tá no de código instinto. Genético. Tá no código genético. Alguma coisa genética que impede deles fazerem mal ali. Por isso que eu tô falando. Vocês conseguem imaginar alguma justificativa para? Mas você vê que os Jem'Hadares atiraram na Kira, mas não atiraram no Odo. Ou seja, eles entram na nave e aí eles estão ali programados para pegar todo mundo. E aí, de repente, o Odo tá lá no meio, o Odo começa a dar porrada, entendeu? Não, mas eles vêm correndo pra cima do Odo, né? Eles vão correndo pra cima do Odo. Isso é falha mesmo, tá? Isso aqui acho que não tem muita explicação, não, depois do que a gente viu na série. Não, tem duas coisas. Isso e o Odo sair no supapo. Aí é a falta de orçamento, né? O Odo só ficar no supapo. Assim, ficar no supapo até de boa, né? Mas, assim, realmente, assim... é menos grave.
essa retrocontinuidade, se você olhar a série como um todo, como a gente conhece, essa parte não fica bem, entendeu? Até pelas outras coisas que a gente vê, por exemplo, naquele episódio da 7ª temporada, que o Vorta lá dá um defeito lá, e ele procura o Odo, foge junto com o Odo. O Eun, lembra? Tem uma cópia lá mal feita do Eun, aí ele foge com o Odo, se esconde lá eles junto com ficavam o Odo. torcendo pra eles atirarem na nave, mas não iam atirar. Aí o cara fala, bicho, não adianta que os Jedi não vão atirar no Odo, entendeu? Não, aí tem outras aí. Não, nesse sentido tem outras coisas também. Eu só tô perguntando se nesse particular tem algumas... eu acho que não consigo imaginar em segunda vista, eu não consigo imaginar. E a coisa do supapo é meio que aceitar a dor, né? Então, o supapo, pra mim o supapo é tão problemático quanto, por exemplo, todos os oficiais sênior na missão, né? Com exceção do Eddington, entendeu? Essa aí eu vou falar disso, eu vou juntar algumas coisas depois, que soam mais negativas. Algumas são negativas, tá? Mas algumas soam mais negativas do que são. Deixa pro final isso. Falar coisa boa primeiro. Tá, mas aí só pra então voltar, esse ponto realmente é problemático, então, aí só pra voltar no que a Mari perguntou sobre o Sisko, eu acho que esse episódio marca, assim, né, uma pequena mudança aqui no personagem, mais pra atuar como protagonista mesmo, né? Porque eu acho que até o final da 2ª temporada a gente tinha ali o Avery Brooks com crédito inicial ali, né, na abertura, mas de forma geral todos os atores ali tinham mais ou menos o mesmo equilíbrio ali, né, de, vamos dizer assim, de protagonismo. Eu acho que nesse aqui, acho que houve um movimento de tentativa de tornar o Sisko um pouco mais protagonista, dar um pouco mais de voz pra ele. Eu acho que ali naquela cena inicial dele com o Jake, eu acho que tem um certo simbolismo ali. Aquela que eles comentam da máscara africana, que eles estão trazendo da Terra, e que ali agora realmente ele está considerando ali a estação como a casa dele. Ou seja, ele, a partir desse momento ele entende que a residência dele, a vida dele é ali na estação. E isso mostra também, de certa forma, um pouco de coisas que já vinham acontecendo, né, entre essa 1ª e 2ª temporada que já passou, mas que aqui é reforçado, sobre a preocupação dele com o Bajor, de fato. Ele está querendo ali realmente criar raiz ali na estação, em Bajor. Então acho que sim, acho que nesse ponto você vê que houve uma tentativa aqui, na escrita mesmo, né, de reforçar esses pontos, né, e de dar um pouco mais de voz pro Sisko. Você vê que ele tem mais protagonismo aqui nesse episódio, tanto nas falas dele, ele tentando orientar a Kira, ele tentando orientar o Odo, ele tentando ser ali entre aspas, realmente o herói da história, trazendo a Defiant da Terra, e principalmente na cena de luta na Defiant, que ele tá caindo na porrada lá com os Jernhadar, enfim. Cara, a porrada é legal, gente. Caiu bem na porrada. Nem sei se teve dublê naquilo ali, cara. O cara caiu na porrada, gente. Agora, essa cena tem uma coisa engraçada, né? Porque tá todo mundo lutando ali no mano a mano, não sei o quê, aí vem a Romulana e atira. Pá! Do tipo, eu me lembrei daquela cena icônica do Indiana Jones, né? Que o cara... pá, com não sei o que e tal. Ele vai, pega o revólver e atira, né? Que eu não vou perder tempo aqui, né? Não, mas acho que aí tem uma explicação de onde os Jernhadares foram transportados na ponte, né? Estavam mais perto dele, do Bashir, que sobraram, e a Romulana estava mais atrás. Então ela até teve um pouco mais de tempo, né, de pegar a arma. O Sisko ali e o Bashir não, né? Os Jernhadares já vieram pra cima deles ali, entendeu? No corpo a corpo. Então não, ela já tinha, né? Ela já tinha arma com ela, eu acho. Já tava com eles também. Eles também estavam armados. Mas... A Kira também tava, eu lembro de ver a arma dela aqui, mas não, ela também todos estavam armados. Todos estavam armados, todos estavam, entendeu? Eu acho que é mais uma questão geográfica mesmo. E aí, assim, eu acho que essa cena de luta fez bem pra ele, né? Porque ali a Romulana sucumbiu, mesmo usando a arma dela. O Bashir deu umas porradas lá, mas o Jernhadar segurou ele por trás ali, sucumbiu também. Cara, e precisou de uns 3 ali pra cima do Sisko ao mesmo tempo ali pra conseguir segurar o cara, entendeu? E ele já tinha dado muita porrada lá nos outros Jernhadares. Então, acho que foi legal. Acho que, assim, pra ele apareceu como um herói mesmo, assim. Um cara, tanto ali vamos dizer assim, da ponderação com os liderados dele, como o cara da ação também. Na hora que tiver que sair na porrada, ele sabe da porrada também, entendeu? Isso fica muito claro aqui nesse episódio pra mim. Mas tá claro que se o Jernhadar quisesse matar todo mundo ali, tinha que matar todo mundo. Não existe dúvida nisso.
Sim, tanto que o cara atirou spoiler, não pra né? matar a Kira, né? Ele Entendeu? atirou pra não matar, Se quisesse né? matar todo mundo, pô, porque o Bashir fala 6 naves, tinham 3, ele destrói uma, chegam mais 3, não tinha como aquilo ali. Então, é meio que aceitar aí o que foi dado aí, tem algumas coisas que eu vou falar depois, mas do Sisko eu acho bem legal, acho que eles fizeram um projeto nessa temporada, de dar um foco maior a ele, com uma metáfora, não sei se é dita em tela, a metáfora do construtor, mas ela é usada várias vezes, inclusive na fala da Dax com o Sisko, daquela coisa de ver as coisas de frente, não ficar no quartel-general, e aqui eu vejo tratar a estação como uma casa, defender Bajor, trazer a nave que ele ajudou a projetar, testar, construir, ir na missão, comandar a nave na missão. Essa missão não é propriamente suicida, mas também é uma missão muito perigosa. Então tudo isso eu achei que casou bem, eu gostei da atuação do Avery Brooks, gostei bastante, achei que ele tá bem feliz, tem alguma coisa de humor do Quark que volta lá desde o emissário, alguma coisa de humor eu também achei que cai bem, depois que com o Karema também tem outra coisa de humor, e eu acho que ele faz bem tudo, inclusive aquela cena da cabine que a Kira pergunta, posso falar livremente? Ela dá uns berros, ele não mexe a mão, ele fica ali parado olhando, eu concordo, mas não apático, mas sabendo exatamente o que está acontecendo, entendeu? Então eu acho a postura dele muito boa, a fisicalidade dele é sempre muito boa, e eu achei que foi um episódio bastante bom pro Avery Brooks. A terceira temporada, de maneira geral, é muito boa pro Sisko. E foi por design, tanto que você vê onde começa e eventualmente onde termina no último episódio. Você vê que tem um design ali para fazer isso com o personagem, e eu acho que é extremamente positivo. Esses 2 pontos que vocês levantaram com relação ao Sisko são, para mim, também os fundamentais. No início, a conversa dele com o Jake, quando ele percebe que Deep Space Nine virou a sua casa. A gente já tinha começado a ver em episódios anteriores essa mudança, a preocupação dele com o Bajor, porque no primeiro momento a gente vê essa preocupação dele com o Bajor, mas é muito mais uma preocupação com a missão que lhe foi dada de trazer Bajor para a Federação. Então ele tem essa coisa de que, né, lá em The Hands of the Prophets, que ele acha importante isso, que ele não pode perder todo o trabalho que ele vem fazendo, mas ao longo dessa segunda temporada, quanto mais ele se envolve com isso, quanto mais ele se envolve com o Bajor, com os bajorianos, com a missão dele, mais vai passando por uma coisa pessoal do que simplesmente trabalho. E aí é legal a representação dele de que ali é a casa, a hora que ele trouxe as coisas que ele gostava, que estavam guardadas. Então, eu acho isso bem legal. E é legal esse negócio da valorização da cultura africana, que depois a gente vê mais pra frente também, alguns episódios, especialmente o Far Beyond the Stars, que a gente vê isso bem forte, essa coisa do negro e da importância que o Avery Brooks dá para isso. E a segunda coisa que o Castanha falou que é a conversa do Sisko com a Dax, que eu gosto bastante, que realmente começa a sacramentar essa questão do Sisko construtor. Embora nesse episódio ainda não tenha sido dito que ele foi um dos idealizadores da Defiant, isso só vem um pouco mais para frente, a gente só vai descobrir isso mais para frente, mas aqui é fundamental a gente ver a Dax definindo ele através do que o Curzon já achava dele, que ele nunca seria um bom almirante, porque ele nunca estaria feliz nessa posição, porque o negócio dele não é tomar decisão, ele tem que implementar as decisões, ele tem que ver quais são as consequências do que você está fazendo. What I mean is, he could never see a set of admiral stars on your collar. He thought that just making the decisions would never satisfy you. You had to implement them, see the results, face the consequences. Curzon always thought you were the kind of man who had to be in the thick of things, not behind some desk at headquarters. He was a smart old man, wasn't he? Então isso é bem legal. Eu acho que durante a Guerra Dominion, quando ele tem que ficar para trás lá com aquele outro almirante, eu esqueci o nome do almirante lá, o Ross. O Ross. Ross. Ele com o Ross, ele fica meio nervoso de ficar para trás, de mandar a Dax comandando a Defiant,
e ele no fim é quem tá planejando, né, as missões. Você vê o nervoso dele. Na realidade ele quer participar das coisas, mas mostra também um pouco da importância que ele tem, do pensamento que ele tinha, que ele precisava naquele momento estar naquela posição. Mas é esse conflito dele simplesmente não querer ser o cara só que manda os outros para as missões, mas ele quer botar a mão na massa mesmo. Então eu acho que esse episódio para o Sisko também é muito importante e dá o tom aí do que vai ser essa temporada para ele e da evolução que a gente vai ter do personagem. E daí você citou também o Quark, eu fico meio assim de, será que eles precisavam realmente que o Quark fosse? Porque no fim das contas o Sisko aperta ali o carinha, né, o Ornitar, e talvez se o Quark não tivesse ali, talvez não fizesse muita diferença. Mas eu acho que remete ao emissário, em como o Sisko manipula o Quark. Essa parte é interessante. Eu só não gostei da história dele fazer o Quark beijar o cetro. Eu achei que foi um exagero, isso daí não precisava ter. Acho passo que longe demais, né? Não combina com o Sisko, não combina com a Federação. Uma coisa é ele meio que obrigar, não obrigando, né, o Quark aí. É até engraçado, né? Porque o Quark fala, não tem nenhum meio legal para você fazer com que eu vá para o quadrante gama. Aí ele joga a cartada do Nagus. Eu acho que só mostrar o cetro já era suficiente, ó. Também acho. Sou eu. É o Nagus quem tá falando. Pronto, acabou. Não tem sentido nenhum ele fazer o Quark beijar o cetro, porque ele sempre achou ridículo isso, e aí de repente ele tá fazendo com o Quark a mesma coisa que ele viu o outro fazendo, que é algo que ele não gosta dos Ferengues. Acho que aí erraram a mão. Erraram. Eu não sei se é pra dar uma sacaneada, tantas drogas que o Quark fez, eu não sei se é uma espécie de uma vingançazinha, mas não sei, achei meio tolo, né? Até a estética é meio feia, né? Mas a parte estética é um pouco feia. Eu acho que é por aí. Eu acho que é uma sacanagem, é um trocozinho que ele dá ali. É um trocozinho. É o caminho que eu consigo aliviar a mão, porque a parte estética é um pouco feia demais, assim, meio... não sei, meio esquisito. E vocês já falaram, tem tudo a ver com o emissário, né? Ele chantageou o Quark claro de novo que sim. Aqui, né? Sim, o Sisko chantageou. Ele chegou chantageando na cara de pau. E aí o Quark achou por bem devolver de outras formas, ajudando a tomar a estação, sabotar lá, cúmplice de sequestro, e falou, vou dar o troco nesse filho do Mapê aqui, entendeu? Aí, beija aqui, meu filho. Quem manda aqui é o Nagus aqui, ó, que no caso agora, hoje, sou eu com o Cetro. Dá um beijinho aqui, tá? Acho que valeu, assim, entendeu? Acho que valeu. Acho meio feinho, mas tudo bem. Se a gente olhar por esse lado, até passa, mas eu acho que não combina com o personagem do Sisko fazer uma coisa dessa, entendeu? É subjugar a pessoa ali. Não, eu podia dar assim, ó, beija aqui, aí o Quark jogava um don't push it, Commander. I'll go. E sair. Eu pararia aí, eu não faria beijar, não. Mudaria. Tipo, não força, comandante, já entendi. Aí virava e embora, tudo bem. Eu não sei se precisaria o Quark ir também. Não sei se ele não indo poderia ter mais algum material ali, alguma coisa interessante. Porque a cena, o cara lá, o Ornitar, ele tá naquela sacanagem de querer alguma coisa pra negociar e tal, tá tentando vender ali o personagem, botar algum humor e tal, mas eu não sei se precisaria do Quark ali, talvez só a conexão fosse o suficiente. Não sei, sem o Quark você conseguiria mais tempo fazer uma coisa mais útil ali? Porque a cena é longa, a cena ali tá buscando algum tipo de humor ali, comprar o brinco da Kira, entendeu? Então, se a gente fosse mais estrito assim, ali já estão na missão, já estão no quadrante gama, então eu vou cortar o humor, eu vou mexer nesse roteiro, eu vou cortar esse humor, que eu acho que não é por aí. Sei, com a decisão mais correta. Achei bom. Não, eu achei bom. Achei bom porque dá um toque de continuidade do que a gente viu lá em Rules of Acquisition. Não, eu não detestei, eu só tô pensando assim, será que manter o clima mais submarino, mais tempo, mais focado seria melhor pro episódio?
Entendeu? Tá entendendo? Mas eu acho que o clima do episódio vai escalando, entendeu? A tensão vai escalando. Então a gente teve uma pequena cena de humor ali com o Quark no começo, e aí a gente tem uma outra pequena cena com ele aqui, aí depois o roteiro deixa claro que a parte de humor acabou quando ele fala, cara, eu vou pegar o próximo transporte, vou tentar ganhar um lucro aqui, aí você sabe que o negócio vai partir para uma coisa um pouco mais séria, entendeu? Tudo bem. Então achei de bom tom. Primeiro que deu uma participação para um personagem que também faz parte do elenco de protagonistas, ou seja, ninguém no episódio ficou de lado, todo mundo participou. E ninguém ficou na estação. Só o Edson. Não, o Jake ficou, dessa vez o Jake e o Edson. O Edson e o Jake. Tá bom. Entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, de certa forma... E o Morn? Não, mas o Morn é o presidente da federação. Não tava lá, tava em Paris, então... tá bom, tudo bem. Tá certo. Então, assim, eu acho que foi uma boa cena, entendeu? Eu acho que não compromete. Eu acho que por uma questão até de um acordo comercial que a gente ouviu falar lá em Rules of Acquisition, e aqui ele é citado, precisava da presença do Ferengi lá. Falou, cara, se você não der informação aí, a gente vai ter que romper o contrato comercial com vocês, entendeu? E aí é o corpo a corpo ali do Ferengi mesmo, né? Quem já trabalhou na área de venda sabe que é assim mesmo. Às vezes tem que ir o cara lá que fechou o negócio e tal, pra representar, entendeu? Então... acho que ficou de bom tom, assim. Acho que foi... Entendi. Ficou adequado, na minha opinião, obviamente, né? E tem um outro ponto, se a gente for levar em conta, que é a conversa do Quark com o Odo, que eu acho que também ele tá ali pra... De novo, da mesma forma que a Kira está tentando mostrar para o Odo que ele é importante, que ele precisa ficar, apesar do Quark, digamos, ser um rival do Odo, né? Porque o Odo ele está tentando fazer as coisas erradas e o Odo fica tentando pegá-lo. Ele tem um respeito pelo Odo e o Quark, você vê que na conversa com o Sisko, ele tá apavorado. Aquele encontro que ele teve lá com os Genradar, para ele não foi brincadeira, ele não tá acostumado com isso. O negócio dele é ficar cuidando do bar dele, ganhar um trocadinho, Latinum e tal. E de repente ele se vê numa situação em que ele não queria estar, e aí a hora que o Odo chega, é meio que um porto seguro para ele. E ele fala, não, porque... se você tá aqui é porque é para você fazer parte da segurança e você é importante... porque como seria a segurança se não fosse por você e tal? I can tell you, I feel much safer now, just knowing you're along, because I know I have been holding this shape for 16 hours. I have to revert back to my liquid state, but I don't want you to watch and gawk at me. I understand completely. This is a very private moment, and I won't interfere. This won't be so bad. Sharing. I have no interest in speaking to you or in listening to your witless prattle. So stay out of my way, or you'll regret the day you ever met me. Então, eu acho que, embora o Odo já tá num nível ali, ainda mais pelo fato de que ele não se regenerava, fazia 16 horas, tal, já estava no seu limite, acho que juntou as duas coisas, né? A ânsia dele, que foi crescendo ao longo do episódio para voltar para casa com essa situação aí, o Odo já não estava vendo mais nada ali. Aliás, brilhante atuação do René Auberjonois nessa cena. Mas eu acho que é legal que o Quark reafirmando pro Odo de como ele é importante. Nesse sentido, o Quark tem o seu valor ali também, a presença dele ali. Eu sei que vocês comentaram assim, passando, foram específicos, mas o que mais que incomodou vocês no episódio? Porque o episódio tem coisas extremamente interessantes e importantes, mas tem algumas pequenas coisas. Para mim, acho que o maior aí é o beijo do cetro do Nagus, mas tem uma outra coisinha também. Não, tem coisas mais importantes, eu acho. Porque a Defiance ela não foi introduzida no piloto. Então é de se supor que a introdução dela não tenha sido tão pensada quanto coisas que apareceram no piloto. Não que o piloto seja perfeito. Então tem algumas coisas na introdução da Defiance que eu acho complicadas. Então, por exemplo, a Defiance, quando foi para a estação, ela não foi com uma guarnição. É claro que, gente, que com o orçamento que eles tinham, contratos, era difícil ela vir com uma tripulação, e essa tripulação que vai nas missões,
para não ter essa situação dos caras que têm o crédito de abertura e irem todos nas missões. É aquilo, eu também não vou tentar explicar um negócio que não é explicável por uma coisa que está dentro ali da apresentação dramática, é uma coisa de bastidores. Quem está nos créditos tem que participar da ação, tem que ser usado, os salários estão correndo, etc, etc. Mas a lógica mandaria uma tripulação base, talvez até composta pelo Michael Eddington e pela Tiru e mais alguns outros oficiais, alguns alferes, teria que fazer a maior parte ali de preencher as posições, ao menos na ponte da Defiant, para evitar essa situação vez após vez de todos os regulares saírem pelo espaço, às vezes quadrante gama adentro, e deixar a estação sem o staff de oficiais seniores todo, praticamente, muitas das vezes. Então, isso é um problema. Entre outras coisas, se parar para pensar, a questão da atracação, muitas vezes você vê a nave, ela entra num hangar, ou alguma outra solução sci-fi, ela fica ali, aí tem uma batalha na estação, ela fica ali, ela fica atracada, à mercê, ela fica dentro dos escudos, aí se o escudo cair, a nave explode, bate um torpedo lá, explode, esse tipo de coisas que eu acho que não estão bem sacadas, tá? A nave em si eu acho legal, eu acho que quando eu vejo um design novo, se eu vejo alguma coisa da natureza na nave, eu costumo gostar. É claro que você está acostumado com a silhueta icônica das naves da Frota Estelar, a Defiant não tem nada a ver com isso, porque as na série são, digamos, internas, digamos assim. Mas eu vejo ali uma tartaruga, alguma coisa nesse sentido, um cágado, uma tartaruga, um jabuti, sei lá, uma carapaça, assim, bem atarracadozinho. E quando eu vejo isso, eu acho legal. Então, eu acho legal a Defiant, a história pregressa é legal, a navezinha valente é legal. O efeito sonoro usado nesse episódio é que é meio over the top, assim, não tinha necessidade. Depois eles mexeram um pouco no efeito sonoro, é meio over the top demais, né, ela tirando. Mas eu acho legal. A nave em si eu acho que funciona legal, o design é interessante, a proposta é interessante. Mas por outro lado, algumas coisas lógicas que ela trouxe poderiam ter sido melhor pensadas e não foram. Aí eu não vou ficar todo episódio que todo mundo vai embora, entrega pra Deus, gente. Eles vão embora, vai todo mundo do quadrante gama. Então não. É igual a nova geração, a série clássica, Enterprise, quando iam visitar um planeta, descia todo mundo. Não ficava ninguém. Não, eu não estou tentando culpar mais ou menos. Eu estou tentando achar assim, talvez se a Defiant fosse uma coisa introduzida nos primeiros episódios, de outra forma, talvez estivesse pensado de uma outra maneira, tivesse sido usado de outra maneira. Mas como foi, e foi essa prática, então é tipo episódio que eu adoro, tipo Children of Time. Eu vou tirar ponto do episódio, vou falar mal do episódio, porque tá todo mundo ali no quadrante gama, sabe? Não. Então, mas o cara, mas a lógica ali saiu pela janela. A lógica saiu pela janela. Eu gosto da introdução do Eddington, pelo que faz pelo Odo. Eles gostaram da cara do Eddington, eles pensaram em fazer que ele fosse um changeling ali na terceira temporada e eventualmente fizeram até uma coisa melhor com ele. E foi importante a beça para o personagem do Sisko eventualmente. Um ator legal, funcionou bem e tal. Ela já era veterano do gênero e também foi uma coisa. E a Romulana, eu acho que foi uma oportunidade desperdiçada. Quando eu penso nas temporadas finais, que eventualmente os Romulanos começaram a ficar mais... Eles foram enganados e tal, mas esquece que eles foram enganados. Talvez se ela tivesse de alguma maneira permanecido ativa na série, juntar ela com aquela senadora, tipo fazer 2 níveis, como fizeram com os Klingons e os Federados, talvez fosse uma história interessante lá pro final da série, né, que já era uma personagem conhecida e tal. Então talvez tenha sido uma chance desperdiçada, mas eram tantas bolas no ar, e eles já gastaram dinheiro aí, que eu acho que não foi dinheiro, eu acho que não foi dinheiro extra para trazer a Defiant. Eu acho que eles fizeram no orçamento da temporada mais ou menos regular. O The Way of the Warrior eu acho que teve mais grana, então a gente até perdoa. E o Eddington foi aquele que provavelmente ele foi para um caminho que eles não planejavam, mas eles insistiram e eu acho que deu frutos. Foi um personagem eventualmente bastante interessante que a gente lembra com carinho até hoje. Mas um exemplo complicado é a introdução da Defiant e tal, essa coisa. E talvez alguém possa, por exemplo, o que vocês acham da missão em si? A missão é boba? A missão é razoável? A missão é ok? A missão tem sentido? Deveria ter sido uma armada de naves?
Ou era para ser uma navezinha só camuflada, assim, só de bobeira, assim, sem chamar muita atenção, tentar ser meio stealth e tal? O que vocês acham da missão em si? Pô, eu acho, assim, que ela tem, obviamente, um parâmetro bem razoavelmente lógico, assim. Porque, vamos lá, para que você tem um dispositivo de camuflagem se você não vai usar para algum tipo de missão furtiva, de fato? Pô, você vai adentrar o espaço de uma espécie, uma raça, que acabou de dizimar uma colônia bajoriana lá do outro lado do quadrante de gama. Cara, eu acho, assim, que foi razoavelmente bem para em pé, eu acho. Vamos dizer assim, o conceito da missão acho que para em pé. Você, ó, cara, manda a nave lá, a nave vai escondida, acha os caras lá e abre um canal de comunicação com os caras lá. Porque quando os caras verem, eles já estão lá dentro. Aí os caras vão ter que conversar, entendeu? Então achei razoável. Acho melhor do que você chegar lá com, sei lá, 15 naves, 20, 50, o que quer que seja. De peito aberto. Que aí dá uma impressão... Pior, né? Até porque aí dá a impressão... eu acho que aí dá a impressão de ser até mais... Vamos dizer assim, de ser mais agressivo, uma aproximação mais agressiva, entendeu? Às vezes você chegar um pouco mais de surpresa, acaba sendo, de certa forma, surpreendente, mas você acaba conseguindo chegar ao seu objetivo com menos estardalhaço e mais facilidade. Então, assim, acho que para em pé. Como você disse, não é o melhor planejamento de uma missão, vamos dizer assim, de reconhecimento e de comunicações com outra raça, mas acho que ok, entendeu? Acho que passa. Acho que não difere muito, por exemplo, de uma nave classe Galaxy chegar lá num planeta lá da semana e estabelecer contato, entendeu? Com uma nova raça, uma nova espécie. Então acho que essa parte ok. E se você for pensar de forma de como ela funcionou dramaticamente no episódio, funcionou muito bem. Pô, eu acho simplesmente sensacional aquelas cenas ali da nave viajando camuflada ali no quadrante gama, aí aparece lá o G-Radar, aí diz, opa, a gente precisa parar aqui, desligar tudo aqui, aí desliga tudo, tá invisível, aí vai lá a nave G-Radar farejar, né, chegar perto pra farejar que se tem alguma coisa, entendeu? Pô, achei sensacional, parece que você tá num submarino ali junto com os caras, entendeu? Escondidinho ali, entendeu? No fundo do mar, atrás de alguma formação. Então, eu achei assim, de forma geral, ela serviu ao propósito do episódio de entreter, de trazer mais um ambiente de ação que a gente tinha bem menos na série, e que os produtores entenderam que era hora de dar esse passo também, até para, de certa forma, fazer uma concessão para a tentativa de arregimentar mais fãs para a série, o que obviamente foi conseguido. Com relação à missão do Sisko em si e do papel da Defiant nessa missão, eu não vejo problema. Realmente, a Defiant, o fato dela ter a camuflagem, não só possibilitaria deles chegarem até os fundadores antes mesmo de serem destruídos pelos Gen-Radares, porque daí, a hora que eles chegassem até lá e conseguissem falar com os fundadores, é diferente de serem barrados no meio do caminho. E tinha a volta, né, que até o próprio Sisko fala que ele queria assegurar que todo mundo voltasse. Então, a camuflagem poderia ser a diferença entre morrer ou sobreviver. O que eu não gosto é a escala que deram para a missão como sendo suicida. Ficou muito um cara de missão suicida. Pô, o capitão vai levar todo mundo, o staff inteiro dele lá para morrer no quadrante gama. Embora não seja o desejo dele, eles colocam como se isso fosse muito provável. Então, eu acho que eles erraram um pouco a mão nisso daí. Poderiam considerar mais o quanto o papel da Defiant em diminuir a probabilidade de algo dar errado, e talvez acho que isso soasse melhor. Isso foi um outro ponto que me incomodou do episódio. E aí, Castanha, com o que você falou aí, você se incomodou um pouco com relação à introdução da Defiant. Estava pensando aqui, não sei se faz sentido algum ou não, mas assim, quem pensou nessa introdução da Defiant foi o Aira e o Robert Hewitt Wolfe. Tanto que os dois são os responsáveis pela história do episódio. E na realidade era para o Robert Hewitt Wolfe escrever o roteiro. Só que daí ele casou, e na época que ele casou era a mesma época que ele teria que escrever o roteiro, e aí no fim o roteiro ficou para o Ronald D. Moore. Agora, por mais que eles tenham uma sala de roteiristas super colaborativa, os caras sempre estão conversando, eu tenho lido bastante esses últimos dias
os chats do Ronald D. Moore que ele respondia, tal, tem muita informação interessante. Uma das coisas que ele mais fala é disso, de como era colaborativo a escrita deles, o cara escrevia o roteiro, passava para todo mundo ali dava os seus pitacos e fazia as observações, e daí o cara arrumava ou não, mexia nas coisas que ele achava que tinha que mexer e tal. Então, não sei se aí para um primeiro momento ali, talvez não tenha tido tanto tempo e o cuidado para eles talvez introduzirem melhor a Defiant e aparar essas arestas que no fim a gente não consegue ver. Talvez se o Robert Wiltshire escrevesse, talvez pudesse ter sido um pouco diferente. Não sei. Não, mas eu uma acho suposição minha aqui. Eu acho que talvez se fosse uma série animada, talvez eles tivessem condições financeiras de fazer uma tripulação própria da Defiant. Eu acho que eu não vejo como poderia uma série em live action, ainda mais na época. Eu acho que foi feito o que deu para se fazer dentro do razoável. A Defiant, a lógica foi simples. Eles destruíram 3 naves. Eles destruíram uma classe Galaxy. Eu tenho 3 runabouts aqui. Fica meio ridículo só ter os 3 runabouts. Então eles perceberam que tinha que ter mais alguma coisa. Vocês perceberam que na cena de abertura, a estação ainda está muito vulnerável. Nesse ano que se passa desse pro The Way of the Warrior, a estação ficou muito mais armada. Então aqui ainda está bem, bem vulnerável ainda. Isso é interessante de se lembrar. E a outra coisa é uma coisa que eu acho que eu ouvi do material da 2ª temporada mesmo, que eles tinham vontade de fazer episódios com naves, indo a algum planeta, fazendo alguma coisa indo a algum lugar. E às vezes era difícil filmar no Explorador, de levar mais pessoas no Explorador. Era muito limitante. Então eles achavam também que seria bom ter mais uma opção, além de fazer lógica na parte bélica ali da história contínua do Dominion, de ter mais espaço, poder apresentar melhor a tripulação, levar mais gente, fazer alguma coisa, uma versão da coisa mais tradicional de Star Trek. Não depõe contra, eu acho que não tem nada, não é contra, até porque a série se chama Star Trek Deep Space Nine, não é nada, não depõe contra a série querer fazer alguns episódios à moda tradicional. Eu não acho que isso só descaracterize, mas algumas coisas aí, por exemplo, essa coisa de ir embora todo mundo na nave e tal, é uma coisa que a gente leva na esportiva eventualmente. Poderia ter sido um pouquinho diferente, mas talvez a única solução ou envolveria um caminhão de dinheiro ou uma série contemporânea em animação para ter uma solução mais lógica, digamos assim. De qualquer maneira, para que personagem você vai continuar escrevendo? Se aqueles que são, digamos, a tripulação regular da Defiant, ou os caras que têm o crédito de abertura, é uma questão interessante. Mas nunca foi questão aqui. Não, tem que ir os caras do crédito de abertura. Vai ter um ou outro que vai participar, mas o grosso só isso mesmo. Vai todo mundo, ou quase todos. E esses que são desenvolvidos, esses que a audiência se importa, e é isso aí, vamos tocar em frente. Então não tem muita opção. Seguir o que dá para se fazer, não tem muito jeito. Mas eu gosto da nave. Hoje em dia eu penso, poderia ser uma nave ainda mais diferente, uma nave tão alienígena quanto é a estação em relação à arquitetura federada. Eu gostaria que fosse. É uma nave totalmente incomum para a federada, mas eu sou do tipo que ainda queria algo mais diferente ainda. Mas a gente curte a tartaruguinha, é legal. Tinha que aprender a gostar dela, nave valente. Eu gosto pra caramba do design da Defiant. Pra mim quando eu vejo um animal, eu gosto. É o design mais bonito de todas as naves. Eu gosto mais dela do que a Enterprise, com toda certeza. Ale, de alguma forma você se incomodou com essa introdução da Defiant? Ou você vê que ela só somou a história, a série, possibilitou outras coisas? Porque muita gente falava, mas vocês fazem uma série para ser diferente, que é numa estação, e agora vocês chegam e colocam uma nave. E aí, no fim, só para ela ficar parecida com o que a gente já via em Jornada nas Estrelas, que é vocês estão voltando atrás, tal. Você chegou a ter algum incômodo com isso, ou você só viu as coisas boas e o que a introdução da Defiant somou à série, atrelado ao fato do que o Castanha falou? Eles criaram os vilões formidáveis, super poderosos. Como é que você se defende com uma estação estacionária?
Você tem que evoluir, não tem jeito. Né? Eu acho que aí a resposta fica ao gosto do freguês, literalmente. Mas a verdade é que eles fizeram concessões, vamos dizer assim, a tentativa de arrebanhar mais audiência. Não dá para negar que a Deep Space Nine, na primeira e na segunda temporada, foi perdendo audiência. O próprio sistema, na época lá, de televisão, já estava num processo ali de revisão, né, degradação específica para alguns tipos específicos de demografia, né? Então, Jornada sempre focou em uma certa demografia, principalmente homens, né, jovens, 18 a 45, etc. E viu-se que esse público estava interessado em histórias um pouco mais, vamos dizer assim, excitantes, né, tivesse um pouco mais de ação. E as 2 primeiras temporadas de Deep Space Nine foram diferentes, né? Não tinha tanta ação assim, focavam mais em histórias um pouco mais, vamos dizer assim, levando mais o lado político, religioso de Bajor. Era um pouco mais complexo. As histórias eram um pouco mais complexas. Então eu acho que assim, foi uma tentativa de você, bom, a gente quer fazer nossas histórias complexas, mas a gente vai ter que fazer um mix aqui com coisas que davam certo antes e, cara, se a gente não fizer isso, corre-se o risco da gente não conseguir fazer 7 temporadas, como foi a série antecessora. Então acho que foi uma concessão que foi feita. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que a concessão foi feita, acho que foi acertada, deu para criar outras dinâmicas de histórias que se fosse só a estação estacionária não daria. A gente tem vários episódios aí que teve diretamente a participação da Defiant, que não teria. Excelentes episódios, Rocks and Shows, Children of Time, posso citar vários aqui. E que não daria, se fosse lá com o Runabout para levar a tripulação toda, não daria. Então, acho que ok, cara. Acho que você tem que fazer. Você está falando de televisão em horário nobre. Você tem que fazer no ajuste. Algumas coisas não davam certo, outras coisas precisavam dar certo. E eles fizeram as concessões que tinham que ser feitas. Para mim, zero problema em relação a isso. Porque aí voltou atrás. Cara, a vida é assim, cara. A vida é de você tomar decisão e às vezes tem que voltar atrás para consertar os seus passos, entendeu? E se a série ficou melhor por causa da Defiant, pouco me importa se ela é uma nave, se é um runabout, se é a nave parece tartaruga, se é diferente das anteriores. O importante é que a série melhorou com ela. Ponto. Entendeu? Mas aí os detratores vão dizer, mas aí mudou a simbologia toda da série, a identidade. Não mudou nada. A gente continuou tendo uma série falando sobre os problemas de Bajor, sobre os cardassianos, sobre intriga política, sobre as dificuldades lá de Bajor depois da ocupação, as sacanagens que aconteciam ali na política e na religião de Bajor. Então, assim, a série continuou a mesma e melhorou com a Defiant. Então, não dá pra falar nada de ruim, entendeu? Só dá pra falar coisa boa. Eu concordo com você. Eu acho que a Defiant só acrescentou coisas boas pra série. Incomodaria se ela tivesse se tornado a protagonista. Se a partir desse momento a grande maioria dos episódios fossem filmados dentro da Defiant, o que não acontece. Então eu acho que a estação continuou sendo a protagonista, o local onde tudo acontece, e eu acho que foi uma necessidade ali em função da trama, de como ela foi se desenvolvendo, né? Essencialmente aí a introdução dos Dominions. Então eu acho que foi bem legal, eu gostei. E uma coisa ali que a gente vê que é engraçada, que o Castanha estava falando, da tripulação e tal. Acho que, sei lá, aparece uns 3 ali que passam ali, que estão na ponte. De repente não tem ninguém, você só vê o Sisko e o Bashir ali na ponte. E a Romulana, a Tyrell. Aí, de repente, aparece um coitado de um camisa vermelha do nada. E ele morre ali na ponte durante a luta, quando os Jem'Hadar acabam entrando na nave, né? E eu achei engraçado porque Deep Space Nine tem poucos casos de camisas vermelhas. Eu acho que não houve nenhuma descaracterização da série, nem com a introdução da Defiant, nem na próxima temporada com a introdução do Worf. E eu sou muito chato com isso. Muito, muito. Tem uma banda que muda o som. Se eu cismar que o troço estão fazendo isso por motivos espúrios, não coerentes, eu sou muito chato, eu abandono. Mas eu abandono. Eu sou insuportável com isso. Em DS9 eu nunca tive essa sensação. Eu consegui sempre construir algum tipo de justificativa dentro do universo, tanto para a introdução da Defiant quanto para a introdução do Worf.
para qualquer coisa que eles fizeram, no fundo. E eu acho importante abraçar essas ideias todas. Eu sempre achei que ela nunca foi muito de uma mesma coisa, sempre foi um mix de várias coisas. Variedade de temas, algum humor. Parte desse humor não é muito minha praia, por exemplo, mas a variedade sempre esteve presente na série. Então eu não tenho problema, eu gosto da nave, geralmente quando eu bato o olho eu vejo um animal, funciona bem para mim. Eu acho que ela é coerente até com a série, né? Tipo, ela foi testada e meio que foi reprovada, então salvaram ela lá do estaleiro, estava abandonada a nave. Puseram ela para fazer alguma coisa. Uma estação estava totalmente às baratas, como o Sisko estava pensando em desistir da frota, como a Kira não se conhecia além de uma espécie de guerrilheira, de terrorista. O Odo começou como um pouquinho de geleca lá dentro de um pote. Então até é coerente, eu acho. Existe uma abstração aí que dá para trabalhar. Então eu acho interessante. Então eu nunca tive problema no específico. Tem algumas coisas que eu me recuso a querer argumentar, porque todo mundo vai com a nave. Quem fica lá, acho que o Ron Moore mesmo respondeu que quem fica na nave são alienígenas maravilhosos, feitos em computação gráfica de última geração. Eles comandam a estação numa boa quando o pessoal viaja. A gente vai ver esses personagens um dia na vida? Claro que não. Mas tá tudo certo, entendeu? Aí fica essa gozação aí. Mas é isso. Como eu sou muito chato nesse ponto, eu sei que a série nunca foi bastardizada ou descaracterizada. Porque não é gratuito, né? É pensado. Tive de onde tirar para que não fosse. Eu sempre entendi de uma maneira que não fosse. Não fosse apenas o stunts, o golpe publicitário, o golpe por audiência. Eu sempre vi dessa maneira. Então, eu nunca tive problema nesse sentido. E como eu sou insuportável nisso, eu sei. Eu falo com muita segurança, não foi o que se deu aqui. Nem nesse caso, nem no caso do Worf. Com certeza. Aí tem uma coisa bobinha ali para falar, mas que é colocado sempre nas trivias, nas observações desse episódio, é o cabelo da Dax, uma tentativa de mudar um pouco a personagem. Ela parece que esse cabelo esquisito nesses 2 primeiros episódios, aí acho que viram que esteticamente não deu certo, aí ela já volta com o rabo de cavalo depois. Né? Sim. Realmente esquisitão, assim. E vocês acharam que eles andaram mexendo com a roupa da Kira, não é impressão minha? Não. Eu sou péssima pra ver isso. O que mexeram foi... Tem hora que parecia que tava muito larga. O Odo parece com o cinto agora, né? Então vamos lá. A roupa daqueles não tentaram dar uma cutucada, não? Não, o que vocês acham? Não, eles não mudaram. É o mesmo outfit dela, é o mesmo das 2 outras temporadas, né? Eles mudaram um pouquinho ali na primeira temporada pra segunda, mudaram um pouquinho, mas basicamente é o mesmo uniforme, né? Com a túnica e tal. A gente tava falando lá das estreias, né? Teve um monte de estreias esse episódio, então a Mari comentou aí da estreia do Ron Moore, da estreia da Defiant, da estreia do penteado da Dax, que acabou não dando certo, a estreia do Eddington, a estreia dos fundadores. A gente falou também da estreia dos Karema em tela, que a gente só tinha ouvido falar deles. Mas a gente teve outras estreias aí. Vocês já começaram a falar as estreias cosméticas. Né? Então, no caso do Odo, por exemplo, aqui ele estreia o novo uniforme dele, que ele vai levar até o final da 7ª temporada, com a única exceção do cinto. Porque nesse episódio aqui ele está usando o uniforme que ele usou em Crossover, que ele gostou, que é com a gola alta e com cinto. A gente comentou lá no podcast de Crossover. E aí ele pediu lá pro pessoal, né? Olha, dá pra usar esse uniforme? Eu gostei. Aí foram pedir lá pro Rick Berman, o Rick Berman liberou. Só ficou pronto agora pra 3ª temporada e ele começou a usar. E aí o cinto ele foi tirar em Civil Defense, porque tinha um problema lá de não funcionar bem quando o René precisava sentar. Então o Odo tá estreando uniforme novo nesse episódio. Outra coisa que estreou nesse episódio é a estreia do Romulano. A primeira vez que aparece um Romulano de Deep Space Nine foi aqui nesse episódio, que é a Martha Hackett, né? Que é a Tiru, que depois viria fazer o papel lá da Seska lá em Voyager, que só ficou nesses 2 episódios, assim como o penteado da Dax, como vocês bem colocaram aí. Mas a gente teve outras coisas que estrearam nesse episódio, né? Então, por exemplo, a gente teve a sala de reunião, que eles chamam de Wardroom. É a primeira vez que aparece. Lembra que a gente sempre reclamava que aquelas reuniões no Ops, sei lá, ficava meio estranho, eles
tratando ali de alguns assuntos confidenciais ali no meio da galera. Sim, sim. Então, aí eles fizeram uma sala de reunião, que depois virou uma sala multiuso e tal, aparece pela primeira vez nesse episódio. Também teve a estreia da nova Combad de Star Trek, né, na televisão. Eles fizeram uma Combad nova para Generations. Combad é aquele comunicadorzinho que fica no peito do uniforme, que eles usam lá para se comunicar, teletransportar, etc. Aqui foi que eles lançaram na televisão, porque foi desenhado para Generations, para o filme, né? Star Trek Generations. Então, também estreou aqui nesse episódio. E teve uma estreia importante também, por trás das câmeras, que é do diretor de fotografia, né? O Jonathan West, que veio migrado da nova geração também, substituindo o Marvin Rush. E ele fez algumas mudanças que, assim, aparentemente a gente não percebe, mas durante a temporada a gente vai perceber um pouco mais. Porque até a segunda temporada ele usava um tipo de lente específica na série, que é uma lente mais profunda. Se a gente for olhar, assim, uma câmera fotográfica, são aquelas lentes longas, parece até um silenciador de revólver, né, de tão longo que é. Essa lente é legal para você dar close, para você principalmente pegar o primeiro plano. E ele optou por mudar isso, colocar umas lentes menores. E aí permite uma visualização melhor do fundo das cenas. Então, se você já olhar as primeiras cenas do episódio ali em Ops, você vai ver que fica mais claro o fundo ali, né? E outra mudança que ele teve que fazer, e aí nessa ele se deu mal, porque disseram pra ele que só iam usar a camuflagem da Defiant nesse primeiro episódio. E aí estava sendo pedido no roteiro que quando tivesse a camuflagem, a iluminação ali na ponte da Defiant tinha que mudar. Tinha que ficar mais escuro e tal. E aí ele falou, bom, então já que só vai ser esse episódio, eu não vou fazer nada automatizado, que vai demorar mais e vai custar mais dinheiro. Então eu vou desligar as luzes, vou botar uns filtros aqui, vou mudar aqui a iluminação de alguns painéis ali que ficam ali no fundo, tudo certo. Só que não foi bem assim. E aí, durante a série toda, ele teve que fazer a iluminação manual. Ou seja, ele tinha que desligar a luz, ele tinha que cobrir as lâmpadas lá com os filtros específicos, tinha que mudar a cor lá daquelas telas que ficam no fundo. Então, literalmente, sacanearam com ele aqui desde o primeiro episódio. É o Aira, né, com a lábia dele, porque ele chega lá pro Rick Berman e fala, olha, a gente quer uma nave nova, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Ó, só que só tem um negócio. Ela vai ter uma camuflagem. Aí o Rick Berman, não. Camuflagem não. Ah, não. Eles só vão poder usar no quadrante gama e só vai ser nesse episódio, tá bom? Tá bom. Aham. Espera um pouco. Eu ia falar uma besteira aqui, mas deixa pra lá. Igual também da Guerra Dominion. Pô, vou fazer uma guerra aqui e tal, né? Vai o Aira conversar com o Rick Berman. Ó, mas aí ele só 4 episódios, tá? Só 4 episódios. Então acho que o Aira tinha uma lábia assim, e aí numa dessa, coitado do diretor de fotografia se deu mal. E aí a gente vai ver, né, que assim, realmente vai dar uma diferençazinha, assim, no tom da série, assim. Você vai, igual o Castanho falou, pô, já tinham construído o segundo andar do Promenade? Já tinha, cara, mas por quê? Porque eles usavam um tipo de lente diferente na câmera, né, Panavision, e aí dava uma impressão diferente, a gente não conseguia ver tanto fundo. Na cena onde o Odo tá no Promenade, ali contemplativo olhando pra janela da estação, se você olhar a filmagem que a Kim Friedman fez, aliás, um parênteses aqui, a Kim Friedman destruiu de novo, arrebentou, foi muito bem na direção. Você vê ali que, cara... Tem nem que falar, destruiu. Então, você vê ali que nessa cena dá pra perceber melhor, porque ela pega um ângulo ali, primeiro de baixo, olhando ali umas lojinhas ali, uma passagem ali que tem ali no Promenade, no térreo, vamos dizer assim, né, no andar de baixo, e depois a câmera sobe para focalizar o Odo lá em cima no Promenade. E você vê tudo. E aí parece que o Odo é pequeno, que o Promenade é gigante, cara, que o pé direito é gigante, entendeu? Que é alto, dá uma escala para a estação que parece que ela não tinha antes, cara. Ou então a gente via raramente. Então fez diferença, né, usar esse tipo de lente que o diretor de fotografia, o Jonathan West, optou por usar a partir desse episódio. Então achei bem legal isso. E aí só pra falar um pouco da direção da Kim Friedman, né, já emendando aqui, cara, assim, você vê, ela já tinha ido bem nos 2 episódios anteriores que ela dirigiu, e nessa aqui ela foi melhor ainda. Porque você vê, ó, a cena inicial ali no Ops, os atores estão bem distribuídos ali naquela mesa central, você vê que não tá agrupado, os caras parece que estão amontoados um em cima do outro, igual aquele nosso amigo da primeira temporada fazia, aquele diretor. Depois, aquela cena onde a gente conhece ali a sala de reunião, né, o Ward Room ali, você também vê que o ângulo que ela usa
parece que o cenário é maior do que é realmente, né? E aí ela usa isso melhor ainda nessa cena no promenade com o Odo, né? Usando a escala ali, de forma muito positiva. O espaço fica mais amplo, ela ressalta ali o pé direito, a altura ali da estação em relação à pessoa. Uma outra panorâmica que eu acho legal, que a Mari já até comentou, é quando ela apresenta a ponte da Defiant. Ela pega um ângulo traseiro da ponte, né, que a gente não está acostumado a ver. Então ela mostra praticamente ali de forma panorâmica a ponte todinha, o espaço todo. E aí a gente vê que a ponte era muito menor e muito mais funcional do que as outras pontes das outras naves que a gente já tinha visto anteriormente. A configuração era diferente. Mas foi meio complicado para eles filmarem, porque acho que era tudo muito apertado. Depois, mais para frente, eles conseguiram melhorar isso daí. Então, o que acontece? Quando eles fizeram a ponte era pérvia, ela era fechada. Só tinha uma abertura, que era ali naquela tela, onde seria a tela ali, o monitor, vamos dizer assim, principal. Só ali teria uma abertura para filmagem de frente. Ou então, você entrar dentro da ponte com a câmera e filmar com a câmera na mão. Então, você vê que em algumas cenas, o cinegrafista ali deve estar num ângulo baixo ali, sentado ou ajoelhado para poder filmar. Com certeza está. Não, então, e é muito ruim você filmar dessa forma. Você não tem muito controle ali. E na hora de você fazer a transição, né, de uma cena para outra, às vezes fica um negócio meio esquisito. Se o cara que estiver editando e o diretor não estiverem trabalhando juntos. E eles tinham construído, e essa teoria do Castanho de que realmente o dinheiro era da série, eles não tiveram dinheiro a mais para produzir esse episódio, ela se aplica por quê? Porque eles fizeram só a ponte, uma parte do corredor e o alojamento foi criado ali para Defiant. E durante a temporada inteira, que eles foram lá melhorando o cenário, e só no último episódio do The Adversary, dessa terceira temporada, é que a gente veria a engenharia também, da Defiant. Mas aí ficou o ano inteiro para eles desenvolverem. E aí, durante essa terceira temporada, é que eles foram abrindo alguns pedaços ali, naqueles painéis que tem, né, onde ficam ali os tripulantes ali, né, mexendo ali e tal. Eles foram abrindo, modulando aquilo, para que eles pudessem, eventualmente, retirar e colocar a câmera ali para filmar a tripulação de outros ângulos. E aí, atrás disso, colocar um trilho para poder passar a câmera no trilho, entendeu? Quando você for movimentar a câmera, sem a câmera chacoalhar demais e tal, normalmente eles usam um trilho. E ali, nesse episódio, eles não tiveram nem espaço, nem como colocar esse trilho. Então, durante esse episódio, a filmagem foi câmera na mão, ali dentro da ponte. Depois não, depois eles modularam ali os painéis e deu para fazer o trilho. Se vocês pegarem lá os extras dos DVDs ali da segunda e da terceira temporada, tem um episódio, acho que da terceira temporada, se eu não me engano, qual que é aquele que a Dax ela se reencontra com uma esposa dela de outra vida, que foi até o Avery Brooks. Rejoin, isso. Da quarta. É da quarta essa. Que tem o Avery Brooks que dirige esse episódio. E aí dá pra ver, numa cena de bastidores ali, já com os painéis abertos, ele fazendo a filmagem, explicando tal, entendeu? Então, demorou essa terceira temporada inteira pra eles modificarem o cenário ali da ponte pra ficar mais aprazível pra filmar, entendeu? E aí, assim, porra, a Kim Friedman pegou o negócio lá cru, do jeito que tava, porra, fez uma filmagem sensacional ali, principalmente ali da porrada ali, né, na ponte ali, ficou muito boa ali aquela cena. Já emendando com a panorâmica que eu disse antes, né, que ela tinha pego lá o ângulo traseiro ali da ponte, depois ela, na hora de filmar lá a cena de luta lá, foi sensacional. Eu também gosto ali também daquela cena em que a Defiant tá camuflada e que ela vai com a câmera ali na cara do Cisco ali, que os Jernadar estão tipo farejando ali, né, pô, tem alguma coisa estranha aqui, né? A nave tá invisível, eles estão farejando, que aí fica ali, parece realmente uma cena que a gente tá dentro de um submarino ali com a tripulação. Então, nota 10 aqui pra Kim Friedman aqui na direção desse episódio. Sensacional. Me diz uma coisa, vocês que entendem muito mais essa parte de direção. Essa cena que eles filmaram aí na Defiant, quando tá chacoalhando tudo, o povo caindo para um lado, para o outro, não sei o quê. Como que eles filmam isso? Tem parte de câmera que a própria câmera chacoalha ou eles colocam isso na edição do episódio? Não, chacoalha a câmera e chacoalha o ator. Tá. Porque o ator eu já vi algumas vezes, assim, alguns, sei lá, making off, daí eles mostrando, de repente, todo mundo daquela quebradinha ali e tal, mas são coisas mais... Isso é ensaiado, né? Isso. É mais sutil, são coisas menores. Porque nesse é muito frenético o chacoalho. Então, e assim, se você não tomar algum cuidado, fica meio caricato o chacoalho, entendeu? Não é tão simples quanto parece. Ah, só mandar o cara chacoalhar ali e eu vou chacoalhar a câmera aqui. Entendeu? Não é tão simples. O que foi, Castanho? Tô pensando no negócio aqui. Lá vem a onda!
Ferrou, né? Tem que ser ensaiadinho, entendeu? E assim, como eu disse, o ator tem que contribuir também de não fazer um negócio meio forçado demais. Mas é claro que é o diretor que define ali, né? Olha, tá demais, tá de menos. Vamos chacoalhar menos o ator e mais a câmera. Nunca fica 100% perfeito, né? Até porque há 30 anos atrás, quando eles filmaram esse episódio, ele não tinha a tecnologia de câmera que tem hoje, né? Hoje em dia, se você quiser fazer a câmera não ter chacoalho nenhum, existe lá suportes específicos que o cameraman usa no corpo, que ele tem uns amortecedores que a câmera não balança, né? Você não sente a câmera balançando. E a filmagem fica igual, fica purinha. Agora, tem momentos que precisa, e aí também tem um tipo específico de braço que você usa que a câmera vai ficar chacoalhando, vai ficar dando uma puladinha, e aí o movimento fica mais natural também, né? Fica parecendo mais natural. Teve alguns sets de filmagem de alguns filmes, por exemplo, que os caras criaram para o set balançar. O set ficar em cima de um elevador hidráulico que balança para não ter que ficar fazendo o ator balançar, entendeu? Então fica mais natural. Mas nesse episódio aqui foi no tradicional mesmo. Os atores balançando e a câmera balançando também. Legal, muito bom. Eu acho muito legal, eu acho essa restrição toda de ter que colocar o cara ali dentro com a câmera na mão e dá a impressão que eles estão... Porque o cara tá ali, ele tem um espaço para ele estar ali, para estar com a câmera na mão, então o cenário, como filmado, parece menor ainda do que é. Então a forma como é capturado nesse episódio é muito particular. Parece ali que eles estão num espaço muito restrito. Aí você trabalha mais... Não chega quase close, mas é perto, né? Fechado em cada um, aí vai variando, vai mudando para quem tá falando e tal. A Tsuru, acho que dá para pegar a cintura para cima, dá para pegar ela em pé, mas ali quem tá sentado, você pega praticamente, sei lá, peito para cima. Então dá uma sensação muito interessante. São visuais muito legais. E talvez por acidente, né? Que eventualmente não ficou assim, a fonte é mais amplo do que parece aqui e eventualmente foi melhor captada, ou pelo menos com menos guerrilha do cinegrafista. E, gente, o balançar desse episódio eu acho muito legal, eu acho muito especial, eu lembro muito desse. Eu tenho uma certa implicância com esse chacoalhé de Star Trek, eu acho que é meio um clichê de Star Trek nunca conseguiu se livrar, colocar outra coisa no lugar desse chacoalhar, colocar uma coisa mais cool, ou diferente, ou evoluir. E se tem um episódio que fez um negócio de fato excitante, diferente, é esse aqui. O episódio é bem velhusco, entendeu? Então eu acho muito legal que a Kim Friedman fez ao longo do episódio todo. Ela pega uns momentos do Sisko com bastante carinho, muito bem capturados, as cenas de batalha, a coisa do submarino. Ela faz tudo muito bem feito. E eu acho as cenas de ação aqui muito legais, tem uma certa urgência, uma certa energia, aquele shake constante, e não se perde essa energia. Corre-se riscos, por exemplo, a elipse de estar todo mundo na porrada, daqui a pouco a Kira adormece, daqui a pouco ela volta, eles estão na nave auxiliar, tem riscos assim, que é o que estava no roteiro, não é da direção propriamente dita, mas coisas interessantes, que vão por caminhos diferentes, talvez surpreendentes, que eu acho que são meritórios também aqui nesse episódio. Acho que foi uma direção muito legal. Tem uma coisa que eu queria falar, eu acho que foi o Salvador que falou, a gente estava discutindo se um dia a gente vai ter algum tipo de versão remasterizada de DS9. Ele falou que pesquisando, a partir da terceira temporada, você tem como reformatar de maneira que fique 16:9. Ele falou que o Jonathan West, quando enquadrou a série a partir da terceira temporada, ele fez de uma maneira que pudesse ser exibida em 4:3 ou próximo disso, mas se você quiser reenquadrar isso aqui em 16:9, você estaria salvo, digamos, você não perderia informação, não estaria introduzindo lixo ou removendo informação importante daquilo ali. Dá a impressão que isso é fato, sim, porque você começa a olhar para os quadros, você começa se eu pegasse assim, aproximasse um pouco mais, pode imaginar aquilo ali como o negativo todo exposto, assim, para simplicidade. Se você pegasse, fizesse uma máscara 16:9, agora eu entendi, isso aqui você vê mais isso, aproxima mais. Às vezes você dá a impressão que o lado, se colocasse as laterais, e ficaria legal. Então, de toda forma, como está lá, como estão esses negativos, o que está realmente capturado ali, ele diz que dá para fazer a partir da terceira temporada sem muito esforço. Então,
se um dia for feito, a partir da terceira temporada será mais fácil de se fazer. Ou então será 16:9 a partir da terceira e 4:3 a primeira e a segunda, mas a gente vê aqui que alguma coisa de fato mudou. E é que vai acabar sendo a visão definitiva que a gente tem da série. E não temam, inventividade não vai faltar. Tem vários capítulos de inventividade de fotografia e outras coisas que nós veremos no devido tempo. Não temam. Fica a nossa eterna esperança de termos Deep Space Nine remasterizado. Mas enfim, quem sabe um dia. Tem mais alguma coisa desse episódio para falar? Poxa, vamos falar, pô. Esse episódio, levando em conta o episódio passado de Picard, ele é tema atual. Cuidado com spoiler. Não pode dar spoiler? O Alexandre vai matar a gente. Não, o Alexandre mata a gente. Foi mal, Alexandre, desculpa. Vou parar por aí, é tema atual. Comecei a pensar, nossa, mas o que é o tema atual? Aí, de repente, me deu clique. Pois é, não podemos falar. Coincidência, né? Não, infelizmente não podemos falar. Não, vamos parar, senão o Alexandre mata nós dois aqui. Valeu, então. Então, Ale, você tem mais alguma coisa para falar? Tem umas coisinhas aqui, pouca coisa. Vamos lá. Eu não sou muito de falar sobre trilha sonora, não é muito a minha praia, mas a gente tem que frisar aqui a excelente trilha, né, do Jay Chataway. Acho que ele deve ter ficado um pouco enciumado ali com a trilha do Dennis McCarthy no episódio anterior, The Jam Radar, que foi o final da segunda temporada. E aí acho que ele resolveu dar uma escalada aqui na tensão desse episódio aqui. Então, principalmente naquela cena, como eu já falei, né, da Defiant sendo farejada ali pelas naves Jam Radares. Na cena de luta, ali, ele deu uma melhorada ali na trilha sonora, e principalmente no final, quando o Odo encontra o povo dele. Porra, sensacional. Como a trilha sonora faz diferença, assim, pra ter a emoção percebida da cena. Então, acho que vale aqui o registro. Como eu disse, não é muito a minha praia, mas é que só de ouvir você sente, né, a diferença. Falar um pouquinho rapidinho aqui das trivias dos atores convidados, né? Então, o Michael Eddington aqui interpretado pelo Kenneth Marshall. O Kenneth Marshall é um ator que tinha feito uma série chamada Marco Polo, em 1982 e 83. Uma série legal, tá? Até com a participação do Leonard Nimoy, outros atores participando de Jornada também. Eu lembro que eu dei essa série de presente pro meu pai uns anos atrás. Aí. E depois ele fez Crew. Crew era um filme que passava na sessão da tarde todo mês. Há uns 30 anos atrás. Ele cada 15 dias. Cada 15 dias. Quando não tinha jogo, não tinha nada programado, metia um Crew. Isso, é um filme de 1983, ele fazia o papel do Príncipe Colwyn, e foi um filme do Peter Yates. O Peter Yates era o diretor que fez Bullitt, O Vencedor, enfim, um diretor conceituado lá que odiou fazer Crew, né? Tanto que ele tirou uma folga lá no meio do filme, enfim. Ele tinha um contrato com a Columbia, ele precisou fazer esse filme Crew. E esse filme era super caro, foi super caro na época. Ele custou 47 milhões de dólares e arrecadou menos de 17 milhões. Faz sentido. Faz, né? Só para uma comparação rápida aqui, um outro filme contemporâneo, Indiana Jones e o Templo da Perdição, custou 28 milhões. Quer dizer, custou 40% menos. Meu Deus! A diferença é que o Indiana Jones arrecadou 333 milhões. Nossa, mano. A gente teve aqui a Salome Gans, né, interpretando a female shapeshifter aí. Ela tinha feito já um episódio de Jornada chamado The Chase, da sexta temporada da Nova Geração, que, por coincidência, era até um papel meio parecido, que era um alienígena meio neutro ali e tal. Um bom episódio, inclusive, né? E ela fez um filme, cara, nos anos 60, chamado Seconds, 1966, do John Frankenheimer, o filme, o diretor de Ronin lá. Legal esse filme, eu acho. Se eu tô pensando. Legal. É um filme com o Rock Hudson, né? Porque o Rock Hudson esse mesmo. É bom, né? Esse filme é bom. Pra mim é o melhor filme do John Frankenheimer, inclusive, né? Melhor do que o Sob o Domínio do Mal. Interessante. E o Carema lá, o Ornitar lá, quem interpretou ele foi o John Fleck, que futuramente voltaria como o Koval, né? O Romulano lá do Tal Shiar, na 7ª temporada de Deep Space Nine. No sensacional episódio Inter Arma and Silent Ledges. Ele já tinha... Esse é sensacional. Aqui, sim, nós temos a sessão 31 de verdade. E ele já tinha participado do Mind's Eye, da 4ª temporada da Nova Geração, também como Romulano. E também tinha feito, por coincidência, não creditado, aqui em Deep Space Nine, o The Homecoming, que ele era um dos cardassianos lá no campo de refugiados, lá, que a Kira e o O'Brien vão soltar lá o Linalas e tal. Ele aparece nesse episódio como não creditado. Depois ele participaria de Voyager e ele fez o papel do Silik, né, o Sullivan lá na série Enterprise. Um bom ator. E para finalizar aqui as trivias,
a gente viu nesse episódio, lá no alojamento da Defiant, que ela tem beliche. E essa mesma beliche, ela apareceu no Runabout do episódio Timescape, da sexta temporada da nova geração, o 25º episódio. Naquele episódio, Timescape, os cenários que foram feitos pro Runabout, na parte traseira ali, eles foram criados para Deep Space Nine. O Michael Piller usou o dinheiro da nova geração para criar um cenário para ser usado também em Deep Space Nine, só que nunca foi usado. A primeira vez que esse cenário foi usado, uma parte dele pelo menos, foi a beliche aqui para fazer o alojamento da Defiant. E esse episódio é o mesmo que aparece lá, a mesa e a cadeira, que o Luiz estava com dúvida no podcast que a gente fez do episódio The Alternate, da segunda temporada aqui do Deep Space Nine. E lá a gente ficou em dúvida, né? Acabou não respondendo. Então aqui só para responder aqui ao ouvinte, então a mesa e a cadeira não aparecem no episódio de Deep Space Nine. Foi nesse episódio que a gente comentou que tinha lá, pô, não tinha uma mesa. O Luiz falou, pô, eu lembro de uma mesa. É o Timescape, tá? É o Timescape Faz sentido. Da nova geração. O Penteriche, que colocou aqui no site do Trek Brasilis, ele fez um comentário aqui no post do The Alternate. Colocou. Aí você lembrou depois. Não, eu lembrei no outro dia. A gente gravou numa terça, na quarta-feira eu botei no grupo lá de WhatsApp nosso. Eu botei até a foto lá do episódio. Eu lembro Tá. Faz sentido. Entendeu? Isso foi lá em outubro do ano passado. É que a gente não voltou mais para falar sobre esse tema. Então agora deu abertura porque tem a beliche lá do cenário que foi montado na nova geração para Deep Space Nine que nunca tinha sido usado em Deep Space Nine. Não, e por acaso há 15 dias atrás, esse foi o episódio que foi ao ar pela primeira vez, o The Alternate. Tá. Aí eu tinha visto que o Penteriche comentou aqui, dizendo que essa mesa da parte de trás traseira aqui do Runabout é em Timescape que aparece. O Penteriche é uma biblioteca ambulante de Jornada nas Estrelas, né? Com certeza. O cara lembra de umas coisas assim que... Impressionante. Da minha parte era isso. Muito bem, então vamos para as notas. Castanha, qual que é a sua nota para The Search? É mais para 3, mas tem tanta coisa aqui que eu gosto à beça, que são interessantes, no caminho certo. Vai 3,5. E você, Ale? Eu acompanho o Luiz, eu dou 3,5 também. Eu também vou dar 3,5. Acho que esse episódio é muito importante para o que a série vai ser a partir de agora, as coisas que foram introduzidas aqui. Não me lembro da segunda parte, pouca coisa eu lembro dela, então vamos ver como que a gente vai ver essa continuação do The Search, mas acredito que o pique aqui não vai continuar nesse mesmo pique do primeiro episódio. Então, Castanha, Lê, muito obrigada por essa discussão sobre The Search, foi ótimo. Valeu. Show de bola. Tchau, tchau. E obrigada a todos que nos escutaram até agora. Não deixe de comentar o que você achou desse episódio, qual que é a sua nota para ele. Será que é 3,5 estrelas também? Ou você gosta ainda mais dele ou menos? Deixa nos comentários na página do Trek Brasilis. E até daqui 15 dias. Falou, obrigada.